Por que e como o jovem cristão deve se proteger contra os vícios? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula, para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na EBD Comentado Online, um programa onde eu explico a lição do início até o final, servindo para os professores, auxiliando eles na preparação de suas aulas, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar na aula nessa semana, e também para aqueles que querem aumentar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar este programa. Senhor, que o Senhor possa iluminar a minha mente. Senhor, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos colocar em prática tudo que vamos aprender aqui nessa lição. Nos dá, Senhor, um programa edificante. Repreende todo o impedimento e que nós possamos crescer na Tua presença a cada dia, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, se você quiser divulgar esse canal, tá bom? Você pode clicar aqui no botãozinho compartilhar e enviar o vídeo para suas redes sociais, para o status seu, para que outras pessoas sejam alcançadas. Você também pode deixar o like para que o YouTube reconheça que o vídeo é relevante e possa enviar para outras pessoas. Você pode comentar também o que você achou desta aula, deste vídeo, e também se inscrever e ativar o sininho das notificações. Bom, vamos dar prosseguimento à nossa lição de hoje. Lembrando a você que no próximo trimestre, no primeiro trimestre de 2025, estaremos estudando a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Tá aí as lições que vamos estudar, você pode parar, pausar o vídeo, caso você queira estar mais inteirado sobre cada lição. Bom, hoje nós estamos na lição de número 12, que é a penúltima lição. Será ministrada no dia 22 de dezembro de 2024 e tem o tema Proteção contra os Vícios. Texto principal: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Resumo da lição: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. Texto bíblico: Provérbios 20, 21 e Romanos 6, 5 e 6. Aí eu estou deixando de recomendação aí Provérbios, entendendo Provérbios 20 e também 1 João 2, 15 a 17, Igreja, um povo diferente do mundo, porque vai haver uma referência em relação a esse texto. Inclusive, na última lição, mais uma vez, também tem uma referência sobre esse texto. Eu estou deixando esses 2 vídeos de recomendação. Apesar que eu também devo deixar lá no final um vídeo, caso você queira assistir, sobre o Natal, tá? Comemorar Natal é pecado, porque essa aula vai ser ministrada no dia 22 de dezembro, é antes do Natal. Então, eu também poderei deixar esse vídeo lá no final para você. Propósito da lição: demonstrar que o autodomínio, que aqui é domínio próprio, tá? Temperança, é essencial para vencer os vícios, destacando os conselhos bíblicos de Provérbios e reforçando a necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo para alcançar essa virtude. Então não é uma coisa que você alcança sozinho, apenas com determinação humana. Você precisa buscar para que o Espírito Santo produza isso em você. Inicia a aula. Qual é a estratégia motivacional? Inicia a aula convidando os alunos a refletirem sobre como os vícios, sejam eles físicos ou emocionais, podem impactar a vida espiritual. Compartilhe um breve testemunho ou um exemplo bíblico de superação. Isso aqui é para poder interagir com os alunos logo no início da aula.
Mostre que o autodomínio, fruto do Espírito, é uma ferramenta poderosa dada por Deus para enfrentar essas batalhas. Conclua incentivando um compromisso prático com a busca de uma vida cheia do Espírito e fundamentada na palavra. Introdução. Os vícios revelam o poder do pecado na vida de um pecador. Então, quando a pessoa está ali dominada pelos vícios, isso mostra como ela está aprisionada no pecado. A palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus veio ao mundo para remover esse poder que imperava na vida do pecador. E aí tem uma imagem apenas de ilustração, com alguns tipos de vício. Tá? E até mesmo o celular pode se tornar um vício. Tem pessoas viciadas em celular, eles não conseguem ficar sem celular, eles ficam nervosos, eles têm ataques e outras coisas mais, ficam agressivos. Não é só jovem não, tá? É claro que a lição hoje aqui é para jovem, mas não é só jovem não. Tem adulto aí, homem, mulher, casados, que ficam cristãos, que ficam aí aborrecidos se não tiver o celular. Então nós temos que entender o seguinte, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O celular não é pecado, mas se você não souber como usar ele se torna um embaraço e daqui a pouco pode te levar a pecar. Nesse contexto, o livro de Provérbios nos mostra uma importante advertência contra os vícios que podem dominar a alma humana. Nesta lição estudaremos sobre como nos proteger contra esses vícios, ou contra os vícios. No tópico 1, nós vamos falar sobre os vícios no livro de Provérbios. E aí vamos tratar do seguinte, os vícios em Provérbios, a substância viciante e os demais vícios. Os vícios em Provérbios. Não encontraremos no livro de Provérbios nenhuma lista de vícios dos quais devemos nos afastar, mas veremos princípios que devemos considerar em nossa caminhada. Nada deve dominar sua vida, exceto a palavra de Deus. Então eu queria fazer aqui logo uma distinção entre princípio e mandamento bíblico. Esses dias até alguém me perguntou no canal, na aula de adultos, e eu até respondi baseado até nesse texto que eu vou colocar aqui agora. Qual é a diferença de princípio bíblico e mandamento bíblico? Mandamento tem a ver com regra, tá? Norma, tá? Então, às vezes, algumas versões colocam mandamento, outras colocam regras, outras colocam normas. E o conserto? Conserto é aliança, as condições que está estabelecida entre Deus e o seu povo e que ambas as partes têm deveres, tá? E direitos, tá? Então, se fala de uma aliança, de um conserto nesse caso, tá? Mas vamos ver o que é princípio e mandamento. Princípio bíblico é uma orientação geral. Ela não é pontual, é geral, baseada na sabedoria e no caráter de Deus, é claro, de acordo com a Bíblia. Aplica-se de forma ampla e atemporal, guiando decisões em diversas situações. Aí tem um texto aqui para nos mostrar um exemplo de princípio. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Então, não está falando do que é esse não me deixar dominar por nada. Aí a gente pega alguns mandamentos da Bíblia e você vai entender. Peraí, eu não posso ser dominado por isso, por isso, por isso, por isso. Isso aqui não vai glorificar a Deus. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, 31 diz assim: quer comais, quer bebais, ou façai qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tem algum texto na Bíblia que nos orienta a não ficar usando o celular de forma demasiada? Não tem. Não tem. Mas quando você pega um princípio como 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, uma pessoa que só vive no celular, ela pode dizer que está fazendo isso para a glória de Deus? Não. Então esse é um princípio que pode reger essa situação que não está detalhada na Bíblia. Isso aqui é interessante. Agora vamos para o mandamento. É uma ordem específica clara, objetiva, dada por Deus ou registrada na lei. Demanda obediência literal e trata de ações concretas. Exemplo, não furtarás, não roube, não minta. Aí é um mandamento direto. Aí vamos explicar isso aqui mais. Assim quanto mandamentos são regras diretas, os princípios guiam a aplicação desses mandamentos de forma mais ampla em situações variadas que às vezes nem está descrito na Bíblia. Mas quando você passa por um filtro da palavra de Deus como quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, você vai dizer assim: eu não posso dizer que isso aqui que eu estou fazendo é para a glória de Deus, então eu não posso fazer. Ainda que não tenha um texto especificamente falando para eu não fazer aquilo.
Por isso, uma das características de Provérbios, quando se deseja convencer o jovem a andar pelo caminho justo, é apresentar o perigo do caminho dos desejos viciantes, o caminho perverso e o prejuízo que ele nos trará. Então não tem uma lista, mas o livro de Provérbios apresenta o caminho dos desejos viciantes, o caminho do perverso ou o caminho perverso e o prejuízo que ele trará. Está em Provérbios 7, 21 a 23. Provérbios nos apresenta os vícios numa linguagem que deixa claro o quanto eles podem ser sedutores e ao mesmo tempo destrutivos para a vida de quem foi dominado por eles. Assim, a mensagem deste livro é clara. O sábio não deve ser dominado por nenhum vício, apenas pela palavra de Deus. Uma vez que houve uma definição em Provérbios sobre vícios, agora no 2 nós temos a substância viciante, Provérbios 20, versículo 1. O capítulo 20 está dentro de um contexto que tem o início no capítulo 18 a 22. A partir do capítulo 19 a 25 há um contraste entre características da vida do justo e do zombador. Então, nós, para podermos estudar a palavra de Deus, nós temos que entender o seu contexto. Em Provérbios, nem sempre o versículo anterior tem a ver com o versículo que segue, mas às vezes está tratando de um assunto geral, como é o caso aqui. Característica da vida do justo e características da vida do zombador. Ainda dentro desse contexto, lemos que o álcool produz zombadores e brigas, e que por isso não é uma característica de uma pessoa séria que preza pela prudência e temperança. Como é que uma pessoa que zela pela prudência e pelo autocontrole ou pelo domínio próprio vai se entregar à bebida alcoólica? Provérbios ainda mostra que o álcool é responsável por trazer consequências da mais degradantes para a vida. Provérbios 23, 30 a 35. Nós vamos encontrar pessoas que vão defender, pastor, mas a Bíblia não faz uma menção diretamente à questão da bebida, do vinho, mas diretamente à embriaguez. Então eu entendo, aí a pessoa vai dizer, eu entendo que eu posso beber sem me embriagar. Agora preste atenção nisso que eu vou falar aqui. A minha conduta influencia outras pessoas. Existem pessoas que não serão dominadas pela bebida alcoólica. Isso é verdade. Elas não serão dominadas porque elas não têm essa fraqueza. Elas não têm essa obra da carne manifesta na vida delas. Ela não tem essa inclinação para a bebida. Ela poderia dormir dentro de um bar com tudo quanto for bebida que tiver e ela não vai tomar uma gota daquela bebida porque bebida não chama a atenção dela. Outras coisas sim, mas bebida não. Muito bem. Só que uma vez que ela use dessa liberdade que ela tem e ao mesmo tempo, por ela não ter essa inclinação, ela vai tomar sem se embriagar. Ah, tá bom, aí tudo bem. Só que agora vem um problema. Pastor, qual é o problema? O problema é que aquele que tem inclinação vai ver eu tomar e vai se achar no direito de tomar também. E daqui a pouco ele está embriagado. Então a minha liberdade levou ele a pecar. E aí eu pergunto, eu posso dizer que o que eu fiz foi para a glória de Deus? Não. O que eu fiz foi cooperar para que o inimigo trabalhasse na vida da outra pessoa. Aí você pode dizer assim, mas pastor, peraí. Quer dizer então que eu vou ficar cerceado da minha liberdade porque outra pessoa pode ver a minha conduta e por ela não saber se controlar, eu vou ser responsável por ter levado ela a se inclinar àquilo? É claro que o ceder àquilo é dela, mas eu vou estar influenciando. Veja bem, Satanás não obrigou Eva a comer do fruto que Deus proibiu. Ele apenas colocou o fruto em evidência, mostrou que era agradável, e Eva toma e come. Só que o diabo, por tentar Eva, ele também tem sua condenação. Ele também tem sentença. Você vai ver que no livro de Gênesis, Deus sentencia, inclusive, a serpente, que foi um instrumento que o inimigo usou. Então não se engane, porque às vezes a pessoa quer pegar o texto da palavra de Deus e dizer assim, ah não, mas eu posso fazer. Você pode dizer que é para a glória de Deus tomar um pouco de vinho, um pouco de cerveja, um pouco de uísque? Não. Você pode dizer que está tomando em nome de Jesus? Não, porque esse tipo de bebida, que são bebidas alcoólicas, está destruindo milhares e milhares de pessoas. E aí nós estamos brincando com isso. Então que a sua liberdade não leve ninguém a pecar
E que você entenda que, como servo do Senhor, a sua conduta, a minha conduta, precisa refletir bom exemplo e não mau exemplo. E detalhe, alguém vai dizer assim, mas eu estou fazendo dentro de casa. E o seu filho? E a sua filha? E a sua esposa? E o seu marido? Você está sendo exemplo dentro de casa. Daqui a pouco tem um filho alcoólatra, uma filha alcoólatra, um neto alcoólatra, uma neta alcoólatra, uma mulher que pode se entregar ao vício porque ela tinha essa fraqueza antes de Cristo, ou um homem. Então, irmãos, vamos vigiar com a nossa conduta e parar de querer usar a nossa liberdade de forma errada. Então, o jovem precisa ser ensinado. E por que eu estou ensinando isso aqui? Porque eu sei que pode ter algum jovem lá na classe ou alguém que se levanta, mas a Bíblia não faz nenhuma determinação diretamente que eu não posso tomar, eu não posso me embriagar. Aí você tem essa explicação para dar. Porque mesmo que ele tome sem se embriagar, ele não pode dizer que foi para a glória de Deus, ele não pode dizer que foi em nome de Jesus. Afinal de contas, por tomar mais um pouco do que ele tomou, tantas vidas estão aí destruídas, casamentos destruídos, pessoas desempregadas, pessoas na sarjeta. E como é que a gente vai brincar com uma situação dessa? Não tem, irmãos, como brincar com isso não. Cuidado. Eu quero colocar um texto aqui para mostrar para vocês a questão de princípio. Paulo está falando aqui de comida sacrificada a ídolos, em 1 Coríntios capítulo 8, nós sabemos disso, eu posso até voltar um pouquinho aqui para vocês, tá? Para mostrar que ele está falando, tá? Sobre comida sacrificada a ídolos, é verdade, ó, comida sacrificada a ídolos, mas existe um princípio aqui. Olha aqui, ó. Mas, versículo 9, 1 Coríntios 8, 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Que o versículo diz assim, ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, o que eu como. Porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Aí, versículo 9. Opa, saiu aqui, deixa eu voltar aqui. 8, né? Ora, manjar não nos faz agradáveis. 9. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Tem pessoas que têm fraquezas em áreas. Aí, versículo 10. Porque se alguém te vir, a ti, que tem ciência, sentada à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Não será a consciência do fraco induzida? Você bebe um gole só, porque você não tem essa inclinação, mas ele é fraco e ele tem essa inclinação, e por ver você tomar, ele vai tomar também, só que ele não vai se satisfazer apenas com um pouco. Ele vai querer tomar muito. Ele vai ficar embriagado. Olha que Paulo continua dizendo. E pela tua ciência, vamos mudar de versão aqui só para entender o que seria isso? E assim, por causa do conhecimento que você tem, só para você entender o que seria a ciência, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Então eu estou se tornando um escândalo para aquele que não sabe se controlar. Versículo 12. Ora, pecando assim contra o irmão e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então, se eu faço alguma coisa que leva o meu irmão a pecar, eu estou pecando também. Entendeu agora? Mas eu não me embriaguei, mas o meu irmão se embriagou. Eu estou levando o meu irmão a pecar também. Aí, versículo 13. Pelo que se o manjar escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ou seja, está falando, eu não vou participar da mesa de comida sacrificada a ídolos. O ídolo nada é, mas a pessoa que é fraca, ela pode comer aquilo e começar a se sentir culpada e a fé dela ser abalada de uma tal maneira. Então é melhor a gente não comer dessas coisas. Sabe que é sacrificado? Não vai comer. Se é bebida, não vai beber esse tipo de bebida alcoólica. Então, irmãos, tem base bíblica. Como princípio, tem base bíblica sim. Certo? Provérbios ainda mostra que o álcool é responsável por trazer consequências das mais degradantes para a vida. Provérbios 23, 30 a 35. A bebida forte, como qualquer outra substância viciante, tira de nós a lucidez, a moderação, o domínio próprio, a razoabilidade e, portanto, é incompatível com a vida de quem é cheio do Espírito Santo. Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu não posso dizer que estou tomando um cálice para a glória de Deus, eu não posso dizer que estou fazendo aquilo em nome de Jesus. É textos que eu posso usar. Eu posso dizer, é lícito, mas não convém.
Isso vai trazer problema. Isso vai trazer problema para minha família. Isso vai trazer problema para quem convive comigo. Não tem jeito, irmãos. Então, a melhor coisa é a abstinência total. Atualmente, o consumo de bebida alcoólica continua a provocar ruína e morte a milhares de pessoas todos os anos. Os bebês nascidos de mães alcoólatras, preste atenção nisso aqui, por exemplo, correm um risco extremamente elevado de apresentar problemas, como demonstram todos os anos os mais de 40 mil bebês nascidos com síndrome do alcoolismo fetal. Ele já nasce com uma tendência de beber. Por quê? Por causa do álcool que chegou até o organismo da criança. Porque a mãe é alcoólatra. Filhos de alcoólatras revelam um conjunto de traços comuns que indicam possíveis dificuldades a serem enfrentadas no futuro. Algumas delas são a dificuldade de se dedicar ao começo e ao fim, a um projeto. Olha só o que o álcool pode fazer na vida de uma criança, de uma vida, né? No caso, né? Começa como criança, se tornando um adulto. Pode trazer algumas deficiências para a vida adulta dela, para a juventude. Dedicar do começo ao fim a um projeto, o julgamento severo de si mesmo, com pouca ou nenhuma misericórdia e a dificuldade de desenvolver relacionamentos íntimos com as pessoas. Tudo isso por causa da mãe ser alcoólatra. O álcool leva ao rompimento familiares. Casamentos acabam. Amizades acabam. Famílias parentes deixam de falar um com o outro. Violência doméstica. Homem bate na esposa. Na maioria das vezes. Pai bate nos filhos, espanca. Mãe espanca filhos quando está embriagada. Pai. Que coisa terrível. Fora o constrangimento do filho ver o pai embriagado, caído pelo chão, em volta de vômito e coisas mais. Que coisa terrível. Ou a mãe também. Abuso infantil, tá embriagado, abusa do filho. Parentes também, às vezes, têm acesso. Negligência familiar. Os filhos estão em casa sozinhos e ele tá lá, na rua. Ela, perda de emprego, não vai trabalhar no outro dia porque ficou embriagado. Tá passando mal, tá com dor de cabeça. Divórcios, acidentes, dirige embriagado. Olha quantos males e doença. Seja sincero. Se tem alguém querendo contestar, fale aí. Olha os males que isso causa. Ah, mas não causa na minha vida porque eu sei me controlar. Mas está sendo exemplo, mau exemplo para os outros. Jesus mandou a gente ser luz, não mandou ser trevas. Nem tudo me convém como cristão. Eu preciso muito tomar cuidado. Não espere que eu vou entrar pelo caminho dizendo que a palavra de Deus em todos os sentidos faz a restrição e fala que não pode tomar nenhum golinho. Eu não vou entrar por esse caminho, não. Porque tem gente que vai estudar a fundo e vai dizer, você está mentindo, pastor Mário Luna. Vai dizer que eu estou mentindo. Eu não vou entrar por esse caminho, não. Mas eu entrei por esse caminho que eu já mostrei. Não convém. Não é para a glória de Deus. Não posso dizer que é em nome de Jesus. E eu não quero ser um instrumento para levar destruição para a vida da minha família, para filhos, netos, família de modo geral. De maneira nenhuma. Você quer? E não se engane. Tem gente que pensa que não tem essa fraqueza, começa a ingerir e quando vê que não, tá tomado por isso também, que ainda tem essa questão. 3. Os demais vícios. Provérbios 25, 28. Aí ele vai estender isso. Aí tem vários, né? Provérbios 25 se encontra dentro do contexto de 25, 1 a 29, 27. Denominado de, como vimos na primeira lição, coletânea de Ezequias com Provérbios de Salomão. Provérbios 25, 28 nos apresenta o tema do domínio próprio contra qualquer tipo de vício em qualquer área da natureza humana. Como seres humanos, guerreamos nossas guerras em diversas áreas de nossa natureza. Os desafios com vícios podem se apresentar na área das necessidades instintivas. O que é isso? Comida, sexo e poder. Tem gente que acaba ficando viciada em comida. É um desequilíbrio. Em sexo, desequilíbrio. Aqui eu não estou entrando na área, até porque essa aula é para jovem, mas eu não estou entrando naquela questão. Ah, tem um casal que tem vida sexual uma vez de 15 em 15 dias. Ah, tem outro casal que é 3 vezes por semana. Ai, meu Deus, que exagero. Naquela vida, naquele casal, funciona. 3 vezes, 4 vezes na semana. Funciona para eles. Ah, tem casais que pode até, às vezes, ir até um... Isso não quer dizer que seja um vício. Eu não posso fazer esse tipo de comparação desse jeito.
Mas a questão do vício é aquilo que você não tem condição de ficar sem nunca. Ah, não aceito. Aí entrou pro lado de vício. Poder. Tem gente que é viciada em poder. Na área emocional, tristeza. Pessoas que cultivam a tristeza, cultivam a ira ou até mesmo a preguiça. Se torna um modelo de vida, um hábito de vida. Na área do espírito humano, ambição, inveja, soberba. O desequilíbrio em qualquer uma dessas áreas pode produzir muitos males, porque o vício é um desequilíbrio. Você pode, para quem é casado, ter a vida sexual, que não é errado. Agora, ser viciado em sexo, e tem gente que tem o vício, não é casado, e tá lá se saciando com qualquer pessoa. Desordenadamente. Usa as pessoas como se fossem copos descartáveis. Cada uma dessas áreas apresenta fragilidades que precisam ser reconhecidas e combatidas com auxílio divino. Na área das necessidades instintivas, o excesso pode levar ao domínio do vício, seja pela gula, pelo descontrole sexual ou pela sede insaciável de poder, como foi dito. Na área emocional, sentimentos negativos como tristeza, ira, preguiça podem paralisar e influenciar nossas decisões, levando-nos ao desânimo e à reatividade descontrolada. Então está mostrando o que pode se trazer de males por causa dos vícios. Na área do espírito humano, desejos como ambição desmedida, inveja e soberba afetam a comunhão com Deus e com o próximo. Quem quer ficar se relacionando com uma pessoa soberba? Ninguém. Revelando uma desconexão da verdadeira essência espiritual. Reconhecer essas áreas vulneráveis é o primeiro passo para buscar a santificação. Você tem que reconhecer que tem essa fragilidade e buscar a Deus. Lembrando que somente pela ação do Espírito Santo é possível vencer esses desafios e experimentar a verdadeira liberdade que está em Cristo. Romanos 8,13. 2. O vício e suas consequências. Primeiro, vai conceituar o que é vício. Segundo, tipos diversos de vícios. Terceiro, vícios presentes na vida dos jovens. 1. O conceito. Basicamente, podemos conceituar o vício como um hábito ou um costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar, aparentemente. Esse comportamento se torna recorrente, cada vez mais intenso. Então, começa um pouco, e aí você vai ver, tem gente que começa com um golinho, vai aumentando. Tem gente que começa usando uma droga mais leve, mas é uma droga leve, não faz mal nem nada. Quando vê que não, está afundado em drogas pesadas, drogas destruidoras, que até a pessoa está entregando o corpo por qualquer valor para poder ter o dinheiro para poder usar a droga. É uma coisa terrível. Quantas pessoas se valem disso sabendo que a pessoa é viciada e usa o corpo dela por valores, qualquer valor, qualquer R$10. Você fala assim, não, pastor, não é possível sim. Se a pessoa estiver ali sentindo abstinência, querendo muito, ela não liga. Ela não liga. O importante é dar para ela o que ela quer, que é o vício, é a droga que ela está viciada. E ela entrega o corpo. Quer dizer, aí é uma troca. Um quer o sexo num preço totalmente que sexo não é para se vender, mas mostrando a condição tão degradante, qualquer valor vai servir já que possa dar para ela o que ela quer. E tem gente que se aproveita disso. É uma das características mais visíveis do vício, se encontra exatamente quando ocorre a retirada do seu objeto. Tira. A pessoa entra num processo de abstinência e por isso acaba por sentir uma série de sintomas desagradáveis devido à ausência do objeto do vício. O que ela é viciada? Se arrancar, ela sente abstinência. Assim, quem é dominado por um vício se torna vulnerável a uma série de perigos. É por isso que pessoas que são viciadas, às vezes são levadas, no caso do cristão, para centros de recuperação. Porque eles têm lá mecanismos para poder trabalhar em cima dessa questão da abstinência. Porque, por causa de não estar usando, a pessoa tem muitas reações. E é por isso que muitas pessoas, às vezes, elas preferem voltar a usar, a querer fazer aquilo. Que o organismo agora se acostumou com aquilo. E isso não é uma coisa difícil de se entender. Uma pessoa que está tomando um medicamento controlado, ela não pode suspender esse medicamento da noite para o dia por uma decisão não, eu não vou tomar mais não. Vai começar a passar mal.
Existe uma coisa chamada desmame na medicina. Então o médico vai diminuindo a dosagem, vai intercalando os dias até tirar o medicamento por completo. Não pode tirar. Tem gente que faz isso e tem sérios problemas. Meu Deus! Por isso que a descrição de Provérbios 25 e 28 é atemporal, quer dizer, não está limitada apenas ao tempo que foi escrito o livro, para qualquer época. Pois o ser humano pode dominar a tecnologia, pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, pode ter as maiores honrarias, mas se ela é dominada por um vício, ela está exposta e por isso é como uma cidade sem proteção alguma, desprotegida para qualquer tipo de invasão. Uma pessoa domina um navio, guia um navio, dirige um navio, controla um navio, controla um foguete, controla um avião, mas não controla o vício. Por quê? Porque isso está numa área que a pessoa é escrava. Olha que coisa. Ela não tem vontade própria, pois se encontra sob o domínio de um senhor. Quem é o senhor? O vício. Ela é inclinada para se entregar àquilo. E a única forma de libertar ela disso é através de Cristo. Não tem jeito. Agora, existem casos que a pessoa aceita Jesus e ela precisa passar por um centro de recuperação, irmãos. Porque a droga está no físico, no corpo físico, no organismo. Então tem que ter um tempo para ela ficar limpa. O organismo ficar limpo. Tem casos que Deus faz uma transformação automática. Mas nem sempre é assim. Então nós temos que ter esse entendimento. Jesus liberta de tudo. Por que no caso dele não aconteceu? Porque a droga está no organismo da pessoa, no corpo físico. Então ela precisa passar por um tempo de tratamento. Tem casos que não passam, mas nem sempre é assim. O apóstolo Paulo ensina que o pecado, quando não confrontado, reina no corpo mortal, sujeitando a pessoa a seus desejos corruptos. Quem vive sob o domínio do vício perde a liberdade de escolha, pois sua vontade está cativa a esse senhor cruel. Tem gente que fala assim, eu tenho livre-arbítrio, tá? Em que sentido? Porque nesse caso, a pessoa... mas ela tomou uma decisão de usar o vício, usar a droga, porque ela quis. É verdade. Mas ela teve uma inclinação para isso. Pastor, então se existe uma inclinação para isso, ela não é responsável. Porque ela acabou fazendo aquilo que tem a ver com a inclinação. Não, ela é responsável porque Deus criou uma maneira dela não ser dominada por isso. E a forma para ela não ser dominada por isso é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque Jesus liberta. No entanto, Paulo aponta a solução em Cristo. Acabou, é o que eu acabei de falar. Pela graça de Deus, somos libertos do domínio do pecado para viver sob o senhorio da justiça. Essa transformação ocorre quando nos apresentamos como instrumentos de justiça a Deus, permitindo que o Espírito Santo guie nossas escolhas e renove nossa mente. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tipos diversos de vícios. Os vícios se manifestam em diferentes áreas da natureza humana. Como mencionamos anteriormente, ele pode se manifestar por meio das necessidades mais básicas, como a comida e bebida, com a compulsão alimentar, nesse caso, ou alcoolismo, por meio do sexo, com o vício da pornografia, sexo excessivo e promiscuidade. Então, ele tem várias formas de se apresentar. Você vê que quando Deus criou o homem, ele disse que antes de criar, na criação, ele vem falando que tudo era bom. E quando ele cria o homem, ele diz que é muito bom. Como é que algo é muito bom se o homem hoje faz o que faz? É porque o pecado que Adão e Eva cometeram trouxe uma distorção à criação. Aí houve essa inclinação. Aí vem a promiscuidade, a compulsão alimentar, o alcoolismo, vício de pornografia e por aí vai. Dessa forma, o vício se manifesta de maneira diversa na vida das pessoas, começando sempre de forma sorrateira, recreativa e despretensiosa. Não vou me apegar, mas vai, até que não se consiga mais sair desse contexto dominador de maneira autônoma. Sozinha não consegue. Não vamos longe. Às vezes você começa a comer um tipo de... vamos falar, um biscoito. E aí você começa a comer aquele biscoito. E quando você vê que não, você passa a comer mais vezes. E quando você se dá conta, você fala assim, caramba, eu não consigo ficar sem comer esse biscoito, eu tenho que comer. Meu organismo sente desejo de comer esse biscoito, eu tenho que comer o biscoito. Você tá entendendo onde eu quero chegar?
E aí você acha isso normal, mas não é uma coisa normal. Tá bom, não é um vício a princípio que vai destruir sua vida. Mas dá pra ver que você começa a ficar aprisionado àquilo. Porque às vezes você fala assim, não, eu não quero, mas aí aquilo é mais forte. Então você precisa lutar. Eu tô usando biscoito aqui como algo que realmente não é uma coisa que vai te levar ao pecado em si. A não ser que você comer pacotes e mais pacotes de biscoito entrando numa glutonaria desenfreada. Certo? Conforme os vícios se intensificam, a autonomia é perdida. Então é assim, no início a pessoa está no controle, o vício está aqui, mas com o passar do tempo, vai crescendo, e agora ele dominou ela. Ela está dominada. Acabou. Agora ela é inclinada para aquilo e não tem como sair mais. Somente Jesus. Certo? É uma inclinação. Incapaz de sair dessa condição sem ajuda externa. Esse ciclo reflete o caráter enganador do pecado, que promete satisfação momentânea, mas entrega a escravidão e destruição. João 8,34. Deixa eu colocar esse texto aqui, de João 8,34, que as pessoas pensam que podem largar e deixar as coisas na hora que quiserem. Vamos lá, versículo 34. Talvez você diga assim, pastor, mas eu conheço pessoa que deixou de beber e não aceitou Jesus, não. Tudo bem. Mas isso não livra ela da condenação do pecado, não. Da culpa do pecado, não. Ela precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Certo? Olha o que diz João 8,34. Respondendo Jesus, em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Na Ara diz que é escravo do pecado aqui, ó. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A situação. A saída desse contexto só é possível mediante o poder transformador de Cristo. Ele oferece libertação verdadeira e duradoura, concedendo força para romper as cadeias do vício e restaurar a vida à luz da graça e da liberdade no Espírito. Vamos lá, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 2. Romanos 8, 2. Vai mostrar algo para nós em relação a isso. Diz assim. Veja o que Romanos 8, 2 diz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então isso aqui é interessantíssimo. O Senhor nos livra, nos liberta. E aproveitando que eu estou aqui com essa Bíblia aberta, essa Bíblia só serve para computador e notebook. Ela não serve para celular, tá? Nem para tablet. Essa Bíblia é só para computador e notebook, tá? Sistema Windows. E aí, o que acontece? Essa Bíblia tem várias versões, como eu sempre mostro aqui em cima, tá? Tá aqui, ó. Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada, né? Almeida Revista Corrigida, NVI, King James, NVT, NTLH, versão fácil de ler. Essa Bíblia aqui não aparece, mas além dessas referências que vão aparecendo aqui para você, que você pode também ter textos paralelos em relação ao que está sendo tratado aqui, ela também tem livros, alguns livros, ela tem comentários, ela tem dicionários. Você também, ao estudar, digamos que você, assim como você marca a sua Bíblia, você pode agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí eu quero colocar aqui, nenhuma condenação há. E aí você marcou aqui, você tem como colocar, por exemplo, colocou aqui, ó, você sublinhou. Ah, não quero sublinhado nessa parte, não. Eu quero mudar a cor. Tá bom, vamos botar vermelho. Pode ser outra cor. Ah, eu tiro o sublinhado. Deixa eu tirar o sublinhado aqui. Tirar o sublinhado e deixar só vermelho. Pronto, vermelho. Acabou. Então você pode fazer o seu estudo da Bíblia usando esta Bíblia. Certo? E aí eu estou pensando em lançar um curso a partir de 2025, né? No ano de 2025, sobre como usar essa Bíblia. E aí, o que eu fiz? O que eu preparei para vocês? Eu preparei para vocês o seguinte, eu vou colocar a tela aqui, para você poder entender o que eu estou falando, tá? Espera aí. E aí, você vai na aula que você está assistindo, essa aula de hoje, aí você vai descendo ela, e ao descer você tem aqui a descrição. E na descrição você pode clicar no maisinho aqui, tá escrito a palavra mais, aqui ó, mais, tá? Mesmo que seja no celular, para abrir a descrição inteira.
O primeiro item da lista aqui, ó, lista de espera, curso Como Estudar a Bíblia com o programa Teu Word Bíblia. Então, eu tenho uma lista de espera para aqueles que estão interessados, e aí você vai ir para dentro de um grupo do WhatsApp. Fique em paz, você entra lá, você não vai ficar recebendo conteúdo o tempo todo, propaganda, nada disso, tá? E você vai ficar aguardando dentro desse grupo, você está dentro do grupo, e eu vou dar maiores informações quando o ano virar, eu vou dar maiores informações no decorrer para falar se o curso vai ser lançado ou não, porque depende da questão das pessoas quererem o curso. Se as pessoas quiserem, tudo bem. Aqui também, nesse mesmo lugar, você pode ter acesso ao meu curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu vou falar dele depois. Também ao e-book Perdão Entre Casais e assim sucessivamente. Então, esse link aqui da lista de espera vai estar tanto no comentário aqui, como tanto na descrição, como no comentário afixado também. Tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. 3. Vícios presentes na vida dos jovens. Vícios presentes... Aqui é vícios presentes na vida dos jovens. Faltou na. Tá bom? Agora já foi. Alguns vícios que são predominantes no contexto em que os jovens vivem de maneira geral. Naturalmente, sempre há exceções. Especialistas da área da saúde mental têm se dedicado em estudar os comportamentos de jovens por intermédio desses vícios. Então, há vícios que são mais predominantes entre os jovens. De acordo com eles, a dependência química é disparada o vício mais comum entre os jovens. Geralmente, a introdução ao vício se começa de maneira recreativa, para depois se tornar em dependência. Então, ele começa usando apenas como divertimento, quando vê que não está viciado. Esse vício impacta não só o jovem, mas toda a sua família. O alcoolismo também é um vício muito presente na vida dos jovens. Isso é um problema, pois o álcool é prejudicial ao desenvolvimento intelectual e emocional do jovem. Então a pessoa pensa que o álcool o único problema é que caiu, ficou embriagado. Eu não fico embriagado. Eu não bebo de cair. Tá bom, mas ele está prejudicando a sua vida intelectual e a sua vida emocional, e a pessoa nem sabe disso. E ela começa a ficar lenta. O raciocínio dela começa a não estar mais funcionando da maneira que deveria. E quando vê que não, ela está cheia de problemas. Também temos o vício da jogatina, que seduz pela promessa ilusória de lucro fácil e rápido, sem o esforço necessário do trabalho honesto. Quem criou o trabalho foi Deus, antes do homem pecar, inclusive. A crescente popularidade dos jogos eletrônicos pela internet, acessíveis por celulares, tem intensificado esse problema. Esses sistemas são projetados para lucrar incessantemente, alimentando o ciclo de compulsão nos jogadores. O que eles fazem? Eles trabalham com o modelo de isca. Não, se cadastre que você vai poder jogar e você vai ganhar. E a pessoa vai lá, se cadastra, colocou R$10, ganhou 20. Ganhou 10, ganhou 30, aí se empolga. Aí colocou mais um valor, ganhou mais um valor. Aí daqui a pouco, o que acontece? Aí ela acha que vai ficar ganhando sempre. Só que ele tá dando para a pessoa um dinheiro que ele já ganhou de outro muito mais. E de outros muito mais. Ele não tem prejuízo. Nunca tem prejuízo. E aí o que acontece? Isso é só para pegar mais uma vítima. Aí a pessoa vai e se entrega. Quando vê que não, aí agora ele começa a perder. Mas aí ele acha que porque ganhou uma, ganhou duas, ganhou três, vai conseguir recuperar. Aí não recupera mais. E aí ele já tá viciado. Aí quando vê que não, tá dominado. Aí começa a vender as coisas para poder jogar. Começa, às vezes, chefe de família é um profissional, às vezes trabalha por conta própria, como eu ouvi recentemente um relato de alguém que consertava portões e tudo, e aí pegou o dinheiro com os clientes para começar o trabalho, e quando viu que não, tirou a sua própria vida, porque ele tinha gasto o dinheiro todo no jogo e não tinha como repor, e ele viu como solução tirar a vida. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. As igrejas precisam trabalhar um pouco melhor sobre isso, alertando sobre isso, fazendo palestras sobre esse assunto. Os jogos em celulares, tem vários jogos famosos aí, famosinhos, como dizem eles, e os jovens estão viciados e os adultos estão viciados. Gente que vai trabalhar e gasta diária. Eu conheço o caso de gente que vai trabalhar, faz faxina o dia todo, para quando chega em casa, receber o dinheiro, vai jogar.
e torra o dinheiro todo no jogo. Que coisa terrível, irmãos. E você ainda vai falar, a pessoa não consegue entender que ela agora está presa. Se livre disso, saia disso, não entre nisso. Não flerte com isso, não brinque com isso. Não, eu consigo dominar, não consegue. Eu saio a hora que quiser, não sai. Uma hora vai ficar preso. Faz igual umas propagandas que eu já vi. O cara tá sentado, tem uma meia porta aberta, como se fosse uma porta assim, né? Uma porta de aço, né? De mercado, de loja, aí meio aberto. Aí, de repente ele joga uma coisa, aí vem a mais. Aí ele joga mais, vem mais ainda. Aí ele joga mais ainda. Aí ele decide jogar tudo. Toma tudo. Para ganhar muito mais. Aí a porta se fecha. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Muitos se endividam profundamente, comprometendo a paz e a segurança familiar, além de destruir suas próprias vidas, e muitos recorrem depois disso ao suicídio. Outros, para jogar, sabe com quem eles vão pegar dinheiro? Com quem empresta dinheiro a juros. E gente que, se você não pagar, diz ou paga ou pague. Você entendeu o que eu quero dizer. Ou vai pagar e ponto final, acabou. Para que isso? Sai disso. Escapa-te por tua vida. Esse vício reflete uma inversão dos valores bíblicos sobre trabalho e dependência de Deus. O jovem cristão tem que trabalhar, tem que depender de Deus, não depender de jogo, dinheiro fácil. A palavra ensina que o trabalho é digno e que Deus provê para seus filhos por meio honestos. Provérbios 14, 23, Salmo 37, 25. A busca de riquezas rápidas por meios justos leva à ruína. Não se engane. Não tem ninguém bem-sucedido que vive em jogo. Você pode ver, até as pessoas que participam desses reality shows, quando ficam milionárias, a maior parte delas perde tudo de novo. Por quê? Porque não sabe administrar. Não foram preparadas para isso. Não tem uma mente para isso. A maior parte volta, a pobreza, tudo de novo. Enquanto o contentamento em Deus nos livra das armadilhas do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro que controla a pessoa, ela é viciada. Tópico 3. Protegendo-se contra os vícios. Crucificados com Cristo. 1. Os vícios não reinam mais. 2. Exercendo o autodomínio. 3. 1. Crucificados com Cristo. Podemos afirmar a respeito de como sermos vitoriosos contra os vícios carnais. Há uma verdade demonstrada e revelada nas Escrituras. Qual verdade é essa? Nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado aqui é a natureza pecaminosa, ela não tem mais força. Não é o corpo físico não, tá? Com base na verdade revelada da palavra de Deus, afirmamos que o pecado e, consequentemente, os vícios não têm mais poder sobre a nossa vida, pois fomos unidos a Cristo na sua morte, de maneira que semelhante seremos unidos a Ele na ressurreição. O que significa? Quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos a Ele, unimos na sua morte. Então estamos mortos para a antiga vida, para a natureza pecaminosa. E ao mesmo tempo nos unimos a Ele na sua vida. Ou seja, quando Ele ressuscitou, nós também nos unimos na sua ressurreição. É claro que esse processo de se unir na ressurreição, ele vai ser completo na glorificação. Mas enquanto estamos aqui, nós fomos livres da culpa do pecado, fomos justificados, não somos mais culpados, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas nós também somos livres do poder do pecado, que é o texto que fala sobre essa questão de nós, por estarmos unidos a Cristo, não somos mais escravos do pecado. Por isso, quem está em Cristo não se inclina para as coisas da carne, pois seu interesse é com as coisas do Espírito, que é vida e habita em nós. Romanos 8, 5 a 8. Ora, a característica de uma pessoa dominada pelo Espírito é a de se inclinar para as virtudes do Espírito. Essas virtudes são reveladas por meio do amor, mansidão, da temperança, que é o domínio próprio, da benignidade. Está tudo em Gálatas 5, 22. Então, se você recebeu uma nova vida, eu recebi uma nova vida, nós temos que ter inclinação para as coisas de Deus. Antes de Cristo, nós tínhamos uma inclinação para as coisas do pecado. Mas em Cristo, para as coisas de Deus. Pastor, mas eu não estou tendo essa inclinação, então você tem que buscar.
Muitas vezes a pessoa quer ter uma inclinação, mas ela não quer orar, ela não quer ler Bíblia, com o propósito de praticar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, dar lugar ao pecado é a coisa mais fácil que tem. Dar lugar para os desejos é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque já é uma inclinação natural nossa. Não precisa se esforçar para dar lugar ao pecado. Não precisa fazer força. Basta se entregar e acabou. Vai fazer tudo que quer fazer. Tudo que os desejos. E quanto mais fizer, mais quer fazer. Os desejos vão só aumentando. E vai piorando. E vai dominando mais e mais e mais e mais. E aí tem gente que acha que não. Ah, não. Às vezes a pessoa fala assim, não, prostituição, né, é só para quem está fazendo sexo trocando por dinheiro. Não. Prostituição é todo ato sexual fora do casamento. Isso é prostituição. Tem gente viciada em prostituição e nem sabe. E nem sabe que é viciado, porque de quando em quando tem uma nova pessoa junto. Tem relacionamento sexual com uma pessoa diferente. Isso é prostituição. 2. Os vícios não reinam mais. Ora, se fomos crucificados com Cristo, não podemos ser escravos do pecado. Isso é óbvio. Ele nos libertou, muito menos obedecer aos apelos da nossa natureza caída. É só você ler Romanos 6, 12 e 13. Mas devemos ser dominados pelo Espírito Santo. Isso não significa que não seremos tentados pelos desejos do pecado. A tentação vem, mas ser dominado é outra coisa. Por isso o apóstolo apela para que nos entreguemos todos os dias a Deus para desenvolvermos a virtude do Espírito. Romanos 6,13. Agora, se eu só me alimento das coisas da terra, quando a tentação vier, eu vou ceder. Então eu preciso me alimentar de coisas espirituais. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Senão eu vou ser vencido. 3. Exercendo o autodomínio. Aqui é domínio próprio, temperança, é a mesma coisa, tá? O apóstolo Paulo diz que fazemos parte de uma nova realidade espiritual, ou seja, estamos na graça. Essa graça maravilhosa nos alcançou de maneira poderosa. Efésios 2, do 8 ao 10. Por isso o pecado não pode mais nos dominar. E conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36 de João 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pessoa que estava na prisão e a prisão foi aberta, ele está livre. Agora, o problema é quando a prisão é aberta e a pessoa sai, daqui a pouco ela quer voltar novamente para dentro da prisão, dando lugar às suas inclinações carnais. Isso ela não pode fazer. Dessa forma, como consequência da obra realizada pelo Espírito Santo em nossas vidas, podemos dizer não ao pecado, ao vício, e, ao mesmo tempo, cultivar uma virtude indispensável para vencer as lutas contra os desejos pecaminosos, a virtude do autodomínio, da temperança. Então você pode dizer não. Agora imagine, você que não busca o Senhor, você que não ora, você que não tem uma vida de consagrar, de santificação, quando a tentação vier, você vai ceder. E aí você vai ficar triste com o Senhor, mas uma vez eu cedi, mas você não está cultivando uma vida de relacionamento com Deus. Se você cultivar uma vida de relacionamento com Deus, quando a tentação vier, em nome de Jesus, você não vai ceder. E uma coisa que eu vou dizer, assim como a pessoa, preste atenção, a pessoa está aqui, os desejos estão aqui. Conforme ela vai dando lugar aos desejos, ele vai crescendo, mesmo que ela esteja na presença de Deus. Conforme ela vai se alimentando de coisa, vendo coisas que não edificam, ela perde a oportunidade de se fortalecer contra esse desejo. Aí os desejos vão. Aí tá ali, aí um cristão se entregando aos desejos. Ele não é mais escravo, mas ele tá se entregando. Aí o que ele tem que fazer? Buscar as coisas espirituais. Aqui tá ele. Conforme ele busca as coisas espirituais, os desejos vão sendo mortificados. Mortificado. Então ele começa... As tentações vêm, mas elas não vêm com a mesma intensidade de quando ele não tá nem aí, não tá buscando, não tá nada. Agora, ela pode vir uma hora ou outra com mais força, mas você precisa entender que ela tá mortificada. Desenvolveremos essa virtude quando nos submetemos de maneira plena, completa, ao domínio do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é ele te conduzir. É viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então essa virtude nos auxiliará na luta contra os pecados de todas as esferas de nossa natureza. Não é só dos vícios, é de todas as esferas. Assim, quando somos temperados pelo Espírito,
exercemos o autodomínio nas áreas que antes eram dominadas por outras fontes. Não deixamos espaço aberto para as tentações e ofertas maliciosas para nos derrubar. Você está entendendo? É interessante você compreender isso aqui. Conforme você vai buscando a Deus, você vai sendo fortalecido. Pastor, mas é difícil. O esforço de querer orar, nem sempre eu estou com vontade de orar, mas a oração não é uma questão de ter vontade. É uma questão de necessidade. É igual se alimentar. Tem gente que diz assim, eu não quero comer porque eu não estou com fome. Não é uma questão de fome, é uma questão que o corpo precisa de alimento, irmãos. Uma pessoa que não se alimenta vai ficar doente. Uma pessoa que não se alimenta vai ficar debilitada. Então ela precisa se alimentar. E aí a pessoa acha, não, mas eu não tô com fome. Não é uma questão de fome, é uma questão de necessidade. Aí eu não sinto vontade de beber água. Não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. A pessoa precisa beber água. Ela tem que beber água. Se ela não beber água, ela vai ter problemas sérios. A mesma coisa, não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Você tem que orar. Só que no início, você pode não ter vontade. Mas conforme você vai construindo o hábito da oração, você vai passando a ter mais vontade, mais desejo. Por quê? Porque vai se tornando, aos poucos, um hábito. E daqui a pouco, isso se torna um hábito de tal maneira, tão fundamentado na sua vida, que você não sabe ficar sem orar. Que você sente necessidade de orar. Mas a construção de um hábito que nós não temos não é algo fácil. É algo que leva tempo. É igual quem quer começar a se exercitar. Só que é uma coisa que o próprio tem gente que já nasce com essa aptidão de se exercitar. E a gente às vezes quer se comparar com essas pessoas, a gente fala assim, como é que pode, fulano? Tem vontade, sai, vai correr, vai caminhar, vai na academia. Como é que pode isso? Eu não consigo. Mas ele tem aptidão, ele já nasce com aptidão para isso. Isso é normal. Cada ser humano nasce com algumas aptidões, ele tem isso. Mas para quem não tem aptidão, precisa criar o hábito. E criar hábitos não é uma coisa fácil. E mais difícil ainda é desconstruir um hábito criado. É mais difícil ainda. Então é uma coisa que nós precisamos entender. Então, eu não tenho vontade de ler a palavra, lê sem vontade. Mas leia. Peça a Deus graça. Senhor, abre o meu entendimento. Agora, use recursos. Às vezes você não tem compreensão, você vai ter que usar alguns recursos para poder compreender. Assim, faz muito sentido quando o sábio diz que quem domina o seu espírito, isto é, exercer o autodomínio, não se assemelha mais a uma cidade sem muros. Pelo contrário, é semelhante à cidade bem fortificada, segura e firmada numa rocha. Aqui, antes de entrar na conclusão, eu quero fazer uma recomendação. Às vezes você diz assim, eu não estudo a palavra porque eu não compreendo. Não é só questão de não sentir vontade, eu não compreendo. Então você vai poder usar uma ferramenta que eu tenho aqui, que pode te auxiliar. É um pequeno investimento, você abre mão de 1 ou 2 lanches, pronto, resolveu. Você tem acesso e vai te ajudar. E eu quero colocar essa ferramenta aqui para que você possa conhecer essa ferramenta e possa usar. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então nós temos aí essa oportunidade e eu quero colocar aqui para você na tela, tá bom? A tela. Esse curso, você tem o link na descrição, como eu mostrei para você na hora ali da lista de espera. Você tem ele também nos comentários afixado, que é o primeiro comentário dessa aula. E você tem também na tela onde estão os vídeos de recomendação. O link também está lá. Aí você vai cair nessa página aqui. Ao cair nessa página, você vai descer no celular, no computador.
vai ler as informações, vai ver os módulos que o curso tem, são mais de 20 horas de curso, certo? Para você poder compreender, certo? E depois você tem aí os depoimentos para você ver que o curso não é algo... não vai surtir efeito. Tem aqui pelo menos 8 depoimentos de pessoas que são do canal. Pessoas que estão aqui que são do canal. Então eu falo isso com muita alegria. Isso aqui não é uma coisa que eu inventei. Tem gente aqui que fala comigo no WhatsApp. Do Nordeste, eu tô no Rio de Janeiro, região Sudeste, tem gente do Nordeste que fala comigo no WhatsApp, então não tem nenhum personagem fictício aqui não, é tudo gente que existe de verdade. Então você tem aí os depoimentos, tem um certificado de conclusão e tem um módulo bônus, aonde eu disponibilizo esse módulo ensinando a vocês a usar o aplicativo My Bible, que é Minha Bíblia, e aí sim, esse é no celular. E aí eu dou um curso de como usar para estudar a palavra de Deus. Então, se você tem computador, no futuro, se tiver o curso da Bíblia TheWord, essa que eu mostro, você vai poder comprar o curso aqui e usar, inclusive, a Bíblia TheWord para poder fazer seus estudos. Mas se você não tem computador, você pode usar esse aqui, essa Bíblia aqui no celular, que também tem comentário e também tem dicionários. Então, clique hoje mesmo no link, você que está assistindo aí, e faça a sua inscrição no curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. O curso está todo gravado. Você vai adquirir e vai poder acessar. Você tem 12 meses para fazer o acesso. Dá para você fazer o curso umas 3 vezes, mas fica a seu critério, certo? Conclusão. A frase para repetir e colocar aí no comentário é: eu sou liberto dos vícios em Jesus Cristo. Eu sou liberto dos vícios em Jesus Cristo. Não tem como ter libertação. Ah, pastor, mas eu não tenho vício, não tinha vício de droga, mas tem outros tipos de vício. Já mostrei para vocês. Então, cuidado. Tem gente que é viciada em mentir. E tá na igreja. E mente. Nesta lição, vimos o quanto os vícios são perigosos e podem se mostrar dominadores da natureza humana. Tem gente que é viciado, é dominado pela ira, pela mágoa, por outras coisas mais. Pela fofoca. Tem gente viciada em fofoca. Ela não consegue ficar sem fazer fofoca. Ele não consegue ficar sem fazer fofoca. Então Jesus liberta. É contra esse domínio que a palavra de Deus nos alerta a respeito dos vícios e mostra com clareza que é possível, ao mesmo tempo, é a vontade de Deus que não sejamos dominados por eles. O autodomínio aparece como uma virtude cristã indispensável para sairmos vitoriosos na luta contra os vícios. O autodomínio aqui é o domínio próprio ou a temperança, tá? Porque você sabe que sozinho você não consegue dominar, você precisa do auxílio do Espírito Santo, principalmente da nova natureza. Um ser humano sem Cristo não tem como se dominar. O que nos garante a nossa vitória é que estamos crucificados com Cristo. O Espírito habita em nós e por isso podemos andar em novidade de vida. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição, última lição do trimestre, encerramento. Lição 13, 29 de dezembro de 2024, protegendo-se com integridade na sociedade. Protegendo-se com integridade na sociedade. É um encerramento do trimestre. Lembrando a você que se você quiser nos convidar para estar aí na sua igreja, entre em contato através do celular aí, o WhatsApp de contato. Também, se você quiser semear no meu ministério de ensino, você tem essa oportunidade apontando a câmera do seu celular para o QR Code ou fazendo pela chave Pix que está aí. Que Deus possa usar a sua vida, aqueles que têm sido usados, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Certo? Quero também aproveitar essa oportunidade, desejar um Feliz Natal cristão para todos vocês. Alguém vai dizer, pastor, Natal não é uma comemoração que está na Bíblia e tá. Eu recomendo você, eu vou deixar, tá, o vídeo de recomendação para você, tá, sobre a questão aí do Natal na próxima tela. Então eu vou deixar esse vídeo de recomendação, assista, tire suas conclusões. Ah, pastor, mesmo assim, depois de eu ter assistido, eu continuo não concordando, não tenho comemoração, mesmo que tenha parte cristã no sentido, a Bíblia não manda comemorar Natal, irmão, não é questão de mandar, é uma questão de um acontecimento. Então, se é um acontecimento, a Bíblia diz que por tudo dai graça. Eu dou graças a Deus pelo nascimento de Jesus. Eu não sei qual foi a data. Quantas pessoas nascem e não sabem a data? E por isso não tem comemoração do aniversário da pessoa?
Ah, mas é junto com uma questão pagã, uma questão comercial, irmãos. A questão é a motivação. Você pode estar num lugar com uma motivação e uma pessoa com outra motivação. Você já parou para pensar nisso? Alguém pode ir no templo com uma motivação e outro com outra. O fariseu foi no templo para se exaltar na sua oração. O publicano para se humilhar. Todos dois estavam no templo. Então nós temos que parar com isso. E outra coisa, se a pessoa não quer comemorar, não tem problema. O problema é criticar quem está comemorando, porque ele não se sente em paz. Então nem adianta vir para os comentários falar nada, que eu vou te agradecer, mas eu não vou bater, não vou discutir o assunto, porque já é caso encerrado em relação a isso. Mas eu vou deixar o vídeo de recomendação. Quero orar, quero agradecer, nos vemos na próxima aula. Não esqueça, link no comentário afixado e na descrição e também na próxima tela do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. E também a lista de espera tá na descrição e no comentário afixado, caso você seja alguém que esteja interessado no curso da Bíblia pelo computador aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula. Eu quero pedir ao Senhor que nos proteja, Senhor, contra os vícios. Ajuda os professores também, Senhor, porque primeira aula é para nós, que possamos praticar. Usa eles como instrumento nas tuas mãos em mais uma aula, que os alunos sejam edificados, Senhor. Não deixe os professores desistirem, Senhor. Talvez passou na cabeça de algum dizendo assim, tá terminando o trimestre, eu vou abandonar, eu vou largar, eu não aguento mais. Ajuda, Senhor. As lutas vêm, mas o Senhor nos dá graça. Toma tudo em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Vídeo de recomendação na próxima tela. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!